Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, a oportunidade, a confiança, do pastor William, da pastora Nilma, de estar me dando essa oportunidade de trazer a palavra. Às vezes a gente fica assim meio nervosa, Eu já congreguei em igrejas maiores e já tive a oportunidade e não fiquei como eu fiquei hoje. Porque hoje eu bebi tanta água que se eu estivesse no deserto eu podia virar um camelo, Então a gente muitas vezes a gente não entende os planos de Deus, mas os planos de Deus, Ele é perfeito, Ele é fiel. E quando Deus tem um plano na nossa vida, Ele se cumpre, irmãos. E eu quero agradecer essa rica oportunidade, que Deus venha abençoar ricamente essa igreja. Muitas vezes nós estamos num lugar e Deus está nos impulsionando a ir para outro e nós estamos ali parados, sem fazer nada e sem oportunidade. E aí quando você passa para o outro lado é que você vai ver, o que Deus quer com você. Então eu agradeço ricamente a Deus. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra aí no livro de Marcos 46, Marcos 10. Marcos 10, viu, irmãos? Não se preocupe com o meu. Marcos 10, a partir do versículo 46. Nós estávamos, desde que o culto começou, que os hinos foram só de cura e cura e cura, E aqui vai continuar falando na cura, Amém? Amém. Então aqui vai falar sobre a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando-se dele a capa, levantou-se um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Glorioso Deus e eterno Pai, nesta hora, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esta oportunidade, Jesus. Pai querido, nesta hora que venha ser ouvida, ser alcançada a Ti, Pai amado, através da Tua palavra. Porque muitas vezes, Pai amado, nós estamos vendo simplesmente com os olhos carnais. E precisamos ver com os olhos espirituais. Pai querido, que nesta noite o Senhor venha trabalhar em cada coração que está aqui, conforme a Tua vontade. E que através desta palavra, que não venha de mim, mas que venha de Ti, que venha entrar em cada coração nesta noite, eu te peço nesta hora e te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode assentar, irmãos. Então aqui nós vemos aqui, nessa passagem sobre esse cego de Jericó. E nós sabemos que nos últimos dias, nós estamos vendo muita gente à beira do caminho. Jovens que muitas vezes estão na igreja e muitas vezes está dentro da igreja, mas o coração está longe de Deus. Jovens que muitas vezes vêm para a igreja para agradar os pais, mas quando sai dali que encontra com outros amigos que não tem nada a ver com Deus, fala claramente: eu estou ali porque sou obrigado a estar ali. Mas não está de livre e espontânea vontade. E a palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo amor que você vai ter em Cristo. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos na casa de Deus e o coração está longe. Por quê?
Porque muitas vezes tem um irmão do nosso lado, carente, precisando de nós, precisando da nossa palavra, precisando de algo tão simples. E nós muitas vezes estamos calados. Então, para os jovens que estão aqui nesta noite, eu deixo essa palavra. Não pense que está aqui e está lá fora. Porque Deus te conhece aqui dentro e Deus te conhece lá fora. E se você está aqui para agradar a mãe, agradar o pai, agradar o vizinho, agradar alguém que vai falar bem de você, você não está agradando a Deus. Você está agradando ao homem. Porque quando você tiver uma palavra verdadeiramente aqui dentro, você vai saber que Deus te ama. E que muitos laços Deus tem cortado na sua vida. E nós sabemos que aqui tem jovens, eu não sei, eu não conheço os jovens que estão aqui, eu não sei de vida de ninguém. Mas aqui tem jovens que já passou pelo vale. E chegou do outro lado. Não foi porque ele quis. Foi porque a mãe estava de joelho no chão. Orando. Pedindo a Deus para guardar. Então, muitas vezes, nós temos aquela posição na vida. Eu destaquei aqui três coisas que nós temos que estar. Tem gente que está, andar e permanecer. São três coisas diferentes na vida do ser humano, na vida do crente. Muitas vezes nós estamos aqui no caminho, na beira do caminho. Nós não estamos no caminho, nós estamos à beira do caminho. E muitas vezes nós precisamos estar dentro do caminho. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é justa, ela é compassiva. Então, muitas vezes nós estamos à beira do caminho. Tem muito crente hoje, depois dessa Covid, que está à beira do caminho. Porque por um motivo, ele se afastou do caminho. Eu tenho me dado muito com esse tipo de gente. Que fala, eu não tenho força, eu não tenho mais coragem, eu não sinto mais vontade de ir para a igreja. Mas, irmãos, ele não sente vontade porque ele não veio, porque se ele retornar, aquela chama vai arder novamente dentro do coração dele. Aquela chama vai acender e ele vai sentir verdadeiramente o desejo de estar na casa de Deus, irmãos. Então, muitas vezes, o fato de estar é uma coisa que nós precisamos ter dentro de nós. Nós precisamos estar, querer, andar. Nós precisamos. Então, aqui eu destaquei assim, três fases. Nós temos aqui o permanecer e temos que ter um objetivo. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é o alvo, é a cruz, é a salvação, é o céu. E nós sabemos que para chegar no céu não é fácil. Para chegar no céu é difícil, irmãos. Não é de qualquer forma que você vai. Tem muita gente que pensa, tem gente que na última hora Deus ainda dá uma oportunidade. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa ali em casa e aquela pessoa falou para mim, estávamos falando sobre Elvis Presley. Ele, não sei, o rádio estava ligado e estava passando uma música, que eu não me ligo muito nessas coisas. E eu falei assim, essa pessoa foi uma pessoa criada em igreja presbiteriana. E se desviou e foi para o mundo. Por quê? Por causa de dinheiro. E ele falou, pois na última hora, ele ainda teve a chance de ter um encontro com Cristo. E muitos têm. Porque o amor de Cristo é tão grande, que quando é chamado por Ele, você pode estar onde você estiver, você volta. Nem que for pela dor. Tem gente que fala que não vem pelo amor, vem pela dor. Tem gente que fala isso não existe. Existe, porque eu voltei pela dor. Não foi pelo amor, não. Foi pela dor. Então, a gente, muitas vezes, nós temos aquele objetivo de querermos andar. E muitas vezes tem muito crente que tem vergonha, irmãos, de chegar no outro e falar, irmãos, vamos visitar a minha igreja, vamos lá é bom, lá é... Vamos falar. Eu coloquei aqui o exemplo de Judas.
Judas, ele andava com Jesus, lado a lado. E Jesus sabia que ele ia ser traído. E Jesus perguntou para ele, tu me amas? E ele falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. Irmãos, Jesus sabia assim, naquela hora Jesus devia pensar assim, como é bobo. Eu conheço o coração dele, ele vai me trair. E ali, né, ele traiu Jesus quando o galo cantou, né? Ele traiu Jesus 3 vezes. E depois tem um hino que fala que Pedro chorou, né? Não sei se os irmãos aqui conhecem esse hino. Que Pedro chorou, porque ele, naquela hora, ele negou Jesus. Então nós sabemos que muitas vezes nós temos que ter uma comunhão com Cristo, irmãos. Nós temos que ter testemunho. Não é só aqui dentro da igreja, não. É lá fora. Outro dia eu fiquei impressionada que uma pessoa foi na minha casa. É diaconisa de uma igreja. Ela chegou na minha casa com um short de atleta aqui e sentou para fazer a unha. E naquela hora eu olhei e pensei assim, meu Deus, não é que eu quero ser santa não, mas a gente tem que ter temor de Deus. O crente, quando ele se converte de dentro para fora, muitas coisas ele não tem mais coragem de fazer. Não tem. Eu digo para os irmãos por mim. Antes de eu vir para essa igreja, eu gostava muito de uma blusa que eu tinha, que eu já dei, de alcinha bem fininha. E estava quente. E eu entrei ali no quarto, eu estava fazendo unha, eu sou manicure. Eu estava fazendo unha, estava com tanto calor, eu entrei no quarto, vesti aquela blusa, voltei e sentei. Irmãos, aquilo estava me incomodando tanto, que eu falei para a pessoa, aguenta 2 minutos que eu vou ali dentro. Aí cheguei lá, troquei de blusa. Aí ela falou, lá dentro, só tirar a blusa, trocar de blusa? Eu falei, foi. Por quê? Eu falei, porque eu estava me sentindo mal. Já voltei com ela e joguei numa caixa que tem lá de roupa que eu junto para doar. Eu joguei aquela blusa ali, naquela caixa. E depois daquela hora, eu vi que eu já não sinto mais bem com determinados tipos de roupa. Que eu não uso, mas eu já não me sinto bem. Então a gente, irmãos, nós temos que ter um testemunho fiel. Nós temos que ter um testemunho de crente, irmãos. Muitas vezes, nós estamos na casa do Senhor. Eu quando conheci o meu ex-marido, nós moramos 4 anos juntos. Ele estava esperando o divórcio. E ali nós fomos para o estado do Tocantins fazer a obra. Porque Deus nos mandou para ali. E nós tínhamos a Ana com 6 meses. E ele era uma pessoa tão temente a Deus, que fazia gosto. E quando nós chegamos ali no paraíso do Tocantins, que nós fomos visitar as igrejas, que nós fomos congregar na Primeira Batista, ali de Paraíso, o pastor Moisés chegou para ele e falou com ele, irmão, nós vamos apresentar a sua criança. Aí ele falou, mas no púlpito eu não subo. Aí o pastor perguntou, por que você não pode subir no púlpito para apresentar a criança? Não. O senhor vai lá em casa amanhã e a gente conversa. No outro dia o pastor foi lá em casa. Aí ele falou para o pastor, eu não subo no púlpito, porque o púlpito é um lugar santo. Para subir tem que estar em santidade. E eu não estou, eu estou em pecado ainda porque eu não sou casado. Eu estou esperando o meu divórcio sair para me casar. Aí sim, eu posso fazer da forma que Deus quer. A obra a gente fazia por quê? Porque era mandado de Deus e Deus não impedia, que Deus não ia recolher uma alma por esse motivo.
mas era um temor que ele tinha de Deus. Então, quando alguém me pergunta às vezes, você perdoa se voltar? Perdoa. Por que eu não vou perdoar? Jesus me perdoou. Quem sou eu para dizer que não perdoo? Meu filho, deixa o pecado lá fora do portão e entra, em nome de Jesus. Vamos começar tudo de novo. E os irmãos ainda vão ver. Eu creio que se for da vontade de Deus que é, vai acontecer. Não importa. Entendeu? Porque se você não tiver condição de perdoar, como é que você pode estar dentro da casa de Deus? Você tem que ter um coração que perdoa. Tem pessoas aqui que tem muita mágoa dentro do coração. Mágoa, muita mágoa. E muitas vezes a pessoa fala, eu tenho ódio. Mas nessa noite Deus vai quebrar tudo isso. Cantarai assim. Deus tem uma obra na vida dessa menina aqui, ó. Deus tem um chamado contigo e você tem fugido. Você sempre foge. Mas começa a buscar o Senhor, que o Senhor vai te dar tudo que você tem pedido aí dentro desse coração seu, que só você e Deus sabe, ninguém mais. Deus tem um plano muito grande na sua vida. E muitas vezes você pensa assim, eu não vou. Aí você vem, por quê? Porque quem te traz é o anjo. Você não vem porque você quer não, você vem porque o anjo te traz. E você sabe disso. Que Deus te abençoe. Amém? Deus te abençoe. Então, irmãos, aqui a gente está vendo aqui uma cura. É uma cura de um cego. E Deus não cura só cego, não. Deus cura o leproso, Deus cura um canceroso, Deus cura quem Ele quer, irmãos. Então, quando nós temos um chamado na nossa vida, nós podemos fugir para onde for, mas Deus vai lá e te pesca, ó, e te traz de volta. Deus vai lá e te pega e te traz de volta. Então, aqui tem uma passagem aqui sobre Pedro. Judas foi uma pessoa que traiu Jesus. Ele andava com Jesus, mas ele traiu Jesus. Foram 3 exemplos que eu dei aqui. E um exemplo que eu dei foi o meu. Eu nasci, cresci no Evangelho. E me afastei por um tempo, deixando o objetivo de lado. Mas depois voltei aos caminhos do Senhor. Através de quê? De uma enfermidade que só Deus cura. Eu tive um problema na minha vida. Eu trabalhava fora. E eu fui trabalhar numa determinada empresa. Deus usa pessoas ímpias para te ajudar. E muitas vezes eu dava o testemunho ali naquela empresa que eu trabalhava para minha chefe. Eu contava que eu já tinha ido lá no Rio Grande do Sul, que eu já tinha ido em Fortaleza, que eu já tinha ido no Recife, Aracaju, por causa de uma alma. Eu aprendi tanto com isso, que tem gente que está preocupado com multidão e Deus está querendo só uma. No meio da multidão, Deus busca só uma, Deus está querendo. E ali Deus me levava ali naqueles lugares e em última hora eu trazia a palavra, igual uma que eu fui em Aracaju. Em Aracaju eu fui, meu testemunho é muito grande. E quando eu fui ali para Aracaju, eu fui com uma comissária de bordo da Transbrasil, que eu nem conhecia, por um acaso. Fui convidada para viajar com ela e eu fui, nós fomos para Aracaju. E ali nós ficamos num apartamento de uma pessoa, que eu não sabia de quem era aquela mulher, e eu tinha muito medo de pessoas que mexiam com macumba, eu tinha muito medo. E ali quando nós chegamos, ela falou para mim, essa comissária falou comigo, a Selma, eu vou no aeroporto buscar a minha amiga. E quando ela chegar, eu quero ver o que vai ser aqui hoje à noite, dentro desse apartamento, uma crente e uma macumbeira. Eu já fiquei nervosa. Aí ela foi para o aeroporto. Quando ela chegou de volta com a amiga dela, que eu abri a porta do apartamento, ela falou para mim assim, comadre, essa é minha amiga Neilde e essa aqui é minha comadre. Quando eu fui cumprimentar ela, ela olhou para mim